pessoa chata, aquela pessoa inconveniente. Quando essa pessoa se mete na sua vida, o que você faz? Me dê dicas aqui. Me dê dicas que eu tô precisando. E pra você que é novo aqui no canal, já afunda o seu dedinho aqui embaixo. E é claro que eu sempre falo no botão inscreva-se, né? Tô sabendo, vai. E a cada dia que passa, uma treta diferente é revelada aqui no canal, né? Tá aparecendo até o programa Casos de Família, só que com um apresentador muito mais bonito. Hoje meu humor tá igual a carteira de trabalho do Monark, ou seja, tá dando tchau. Então, o que aconteceu? Imagina você colocar o seu filho em uma escola super legal. Você vai lá, rala pra caramba, né? Trabalha pra caramba pra poder ter o dinheiro, pra poder pagar essa escola super maneira. E aí, do nada, você descobre que além do professor ficar militando a ideologia dele na sala de aula, ele fica perseguindo o seu filho, porque o seu filho não acredita em conto de fadas igual a ele. Você só imagina essa situação. Então, isso tem acontecido muito. O professor, ele quer chegar na sala de aula, ele não quer dar a matéria dele, ele quer fazer o quê? O podcast dele. Só que ali não é lugar disso, né? E agora a gente vai ver um caso fora do normal, que além do professor, o diretor também perseguiu o aluno. E pra piorar, até em outro colégio. Olha só o nível de perseguição. Nem o Liam Neeson, em Busca Implacável, perseguiu tanta gente pra poder achar a filha dele, né? Então vamos ver o vídeo dessa situação. Fica até o final pra você entender todo o contexto da história, que realmente é muito importante. Isso tem acontecido bastante. E depois do vídeo eu vou comentar mais também. Ah, pessoal, olha só quanto que eu faturei hoje com a Hotmart. Essa aqui é minha conta da Hotmart. Hoje, dia 10/2, eu faturei 2.474, ou seja, muito mais do que um salário mínimo. E qualquer um pode fazer esses valores. Você não precisa ser famoso, você não precisa ter seguidor, você não precisa aparecer na frente das câmeras caso você não queira. Tanto que hoje eu recebo depoimento de gente aposentada que tá ganhando muito mais do que isso. Então, se você quer saber como que você pode aplicar isso que eu tô aplicando aí da sua casa, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o passo a passo de como você vai fazer. E aí o que aconteceu, essa história, né, de sair do colégio, nesse ano entrei no ensino médio, e fui, de certa forma, fiquei surpresa, porque o diretor, ele não aceitava que eu produzisse conteúdo no Instagram do jeito que eu produzia. Aí você me diz, o que o cara tem a ver com a vida da aluna? Que era como? O que ele... A que ele se contrapunha? A primeira vez que ele me chamou lá foi porque eu conversava sobre esses temas com os meus colegas. Quais temas? E temas mais, por exemplo, o Paulo Freire. Um professor foi com a camiseta do Paulo Freire pra sala. E essa história é até engraçada porque teve um horário vago no dia. E eu comecei a conversar com um colega, outro colega ouviu e virou uma rodinha, assim, né? Metade da sala ali comigo e eu falando de Paulo Freire. Eu até mostrei o terceiro documentário, a terceira parte do Pátria Educadora e tal. E aí... O professor, eu acho que acabou sabendo disso, o diretor, e ele ficou um pouco irritado. Por quê? Porque durante a aula, eu não ia brigar com o professor, porque o professor ali, ele tava numa posição de hierarquia maior do que a minha. E, querendo ou não, ele tava com o microfone. Quando ele quisesse tirar, ele tirava. Então, eu usava esses intervalos porque os meus colegas acompanhavam meu Instagram e queriam saber qual era a minha opinião acerca de certas coisas que os professores... só ouvir o contraponto. Era exatamente isso. Eles queriam ver o outro lado, que eles viam que eu tinha. Isso, só um parênteses, era online? Não, era presencial. Eu comecei esse ano presencial. E depois fizeram umas reuniões com os meus pais, falaram que isso não era bom, porque eu tinha... Incrível, ele falou pra minha mãe o seguinte... o nível da Isabela não é de ensino médio, ela precisa baixar o nível dela pra conversar com os colegas, porque senão ela vai criar um problema na cabeça deles. Ela vai criar uma confusão, porque o professor tá dizendo algo e ela tá dizendo outra coisa. Então, depois de umas 2 reuniões dessas, 2 chamados, eu optei por ficar completamente online. E mesmo online, deu problema. Eu era constantemente, assim, pra não falar outra palavra, atiçada pelos professores. Os professores, eles viam o que eu comentava no meu Instagram e eles comentavam na sala de aula o contrário pra querer briga, assim. Eles vira e mexe, tinha eu e mais 4 pessoas, assim, no online. Ele virava e falava assim, e no online, tem alguém que não acredita no que eu tô falando, que não concorda? Sabe? Daquele jeito, bem olhando pra mim. E eu ficava calada.
Muito adulto esse comportamento. Nossa, é impressionante. E eu ficava assim, calada. Até que teve uma semana que eu falei praticamente só sobre escola no meu Instagram. Fiz um texto, fiz uma live. E aquilo virou um problema, né? Na cabeça deles. Uma semana mais ou menos depois, no máximo 2, eles chamaram minha mãe pra conversar e disseram, olha... Estamos convidando, Isabela. Vocês precisam de ajuda. A se retirar. Vocês precisam de ajuda pra criar a filha de vocês. Caramba, vocês precisam de ajuda. A sua filha é muito mais inteligente do que eu. Alguma coisa tá acontecendo. Sabe? Ela virou, uma das diretoras virou pra minha mãe e falou assim, você acompanha ela no Instagram? Mais ou menos como você conhece a filha que você tem dentro de casa. Você tem uma filha? Prazer, eu conheço sua filha melhor que você. Como se estivesse usando drogas, né? Você sabe o que sua filha está fazendo longe de você? E aí ela disse, olha, eu tô querendo ajudar vocês. Eu quero ajudar na criação dela, porque ela tá muito radical. Gente, ela ter fala opinião agora, radical. Sobre conservadorismo, isso é quase um fascista. Quase fascista já. Né? Que coisa. E aí minha mãe não aceitou aquilo, né? Ela disse, isso aqui eu não aceito. E se eu chamar meu marido pra reunião, do jeito que vocês estão pedindo, a gente sai daqui pra ir pra justiça. Porque não tem chance do meu marido vir aqui escutar uma coisa dessas. E aí eu saí do colégio. A gente teve até um outro problema, porque me matriculei num outro colégio nesse mesmo dia. Fiz matrícula, comprei tudo, todos os uniformes, todos os materiais. Quando foi 10h40 da noite, a secretária disse que estava numa reunião lá no colégio e que não podia me aceitar mais. A matrícula estava feita, eu já tinha carteirinha, eu já tinha tudo. Ia começar a escola no outro dia. Nossa. E aí a gente acabou descobrindo depois que existia uma amizade entre o diretor da escola antiga e dessa, que eu tentei matrícula. Então a gente acabou falando, não é possível, né? Eles vão fazer a gente cancelar a matrícula. E isso você pagando pro seu filho estudar. Você imagina se não tivesse pagando. E o mais engraçado, mais engraçado pra não dizer trágico, né? É que esse pessoal que quer impor a vontade deles, quer impor tudo que eles falam, até o ponto de expulsar do colégio, é o mesmo pessoal que fala que não existe doutrinação em colégios. Então já sabe, né? Quando você escutar uma notícia desse pessoal, é pra fazer que nem quando você escuta uma notícia do William Bonner. É pra levar em conta a notícia, mas pra poder escutar ao contrário. E cada dia que passa, cada dia que vai passando, as coisas vão ficando pior. Esses dias eu vi uma matéria que uma ONG LGBT quer substituir a palavra mãe por genitor que dá à luz. Você imagina a confusão que isso pode causar, né? Imagina, você tá tomando banho, mas você esquece a toalha. Aí você vai na porta e grita, genitor, pega minha toalha, vai fazer um favor? Aí sua mãe vem correndo e pergunta, você tá pedindo a toalha pro genitor que dá à luz ou que introduziu um cabo no gerador? Vai ter dúvida, né? Com toda certeza vai ter dúvidas. Bom, esse é o pessoal que se diz tolerante, mas não tolera uma opinião diferente. E isso não sou eu que tô falando, é o próprio fato que revela isso. Aí